Olha só, uma pessoa que entra dentro de um elevador, ela entra em pânico, ela começa a dizer, estou com falta de ar. Isso é uma verdade? É claro que não. Existe ar lá dentro? Existe. Essa é uma das falsas crenças. Existem outras milhões delas e eu quero te ensinar a como remover essas falsas crenças. A você que me assiste, você que me ouve pelo Camargo Cast, YouTube, você está no canal onde nós falamos sobre espiritualidade, mudança de mente e também uma vida abundante. Seja muito bem-vindo e assista até o final que eu tenho chaves e segredos sobre falsas crenças e como removê-la e você será muito abençoado com isso. Olha só, o último assunto que falamos foi sobre uma mudança de mentalidade, sobre o controle emocional e hoje nós queremos falar sobre as falsas crenças. Já deixa o seu like, já deixa o seu compartilhamento, se inscreva para que o YouTube possa nos mandar muito mais longe e para que esse conteúdo se torne um conteúdo muito relevante, de tantos comentários e tantas curtidas. Maravilha, vamos lá! O texto de hoje é um texto sagrado de Gênesis que fala muito sobre as falsas crenças. Há muitas pessoas que elas colocaram uma crença dentro dela que não é verdade. Citei uma no começo do Camargo Cast dizendo que uma pessoa que entra no elevador, ela de repente começa a dizer, poxa, estou com falta de ar. Estou agora com pânico, desespero. Há outras pessoas que quando você segura ela e você fala para ela, você está presa, automaticamente ela também, estou com pânico, não consigo respirar, não consigo. Então, essas são algumas falsas crenças que está instalada dentro da sua mente. Porém, é uma crença falsa com cara de verdade. E você passa a dar crédito naquilo e passa a ter muitos efeitos dentro de você. Uma outra falsa crença que acontece muito nas pessoas, por exemplo, se você teve um pai que muito cobrou de você na sua infância, cobrou o seu boletim, cobrou a sua nota alta e você buscava desde a infância, buscando a aprovação e a aceitação do pai, talvez você hoje tenha uma falsa crença instalada dentro da sua mente. Ou seja, tudo que você vai fazer, você precisa da aprovação de alguém. O que as pessoas estão pensando? O que eles acharam daquilo que eu fiz? Será que eles aprovaram, não aprovaram? Ou seja, você tem uma falsa crença. Quem disse que você precisa da aprovação de alguém? Você só precisa viver. Então vamos lá, eu quero colocar segredos e chaves, você que me assiste, você que me ouve pelo Camargo Cast, pelo Spotify, até o final dessa programação eu quero colocar segredos e chaves para que você elimine essas falsas crenças e passe a ter uma vida e abundância. Vamos lá, o texto de hoje sagrado fala muito sobre a história de José. Eu quero que você lembre dessa história onde Jacó deu uma túnica de várias cores para José. José então agora é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Os irmãos traíram ele. Então o texto diz que pegaram a túnica de várias cores que o pai deu para José, colocaram com muito sangue e levaram para Jacó e disseram, Jacó, é o seguinte, aqui é a túnica do seu filho. Quando Jacó olha a túnica e percebe que está cheia de sangue, ele deduz e coloca uma falsa crença nele mesmo. Ele diz, o meu filho morreu, o meu filho faleceu. Mas aquilo era uma mentira, porque José tinha sido vendido como escravo e os próprios irmãos tinham preparado toda essa cilada para que o próprio pai Jacó acreditasse naquilo. Agora pare e pense comigo. José e Jacó ficaram distantes por muitos anos. E uma falsa crença foi instalada dentro de Jacó, que é o pai, e ele passou a acreditar que o seu filho estava morto. Então, quantos dias durou o seu luto? Há quantas noites ele deve ter derramado lágrimas? Há quantos dias ele perdeu a felicidade por causa daquela falsa crença? Há quantas vezes ele deixou de almoçar, ou deixou de jantar porque não tinha fome, devido a uma falsa crença instalada dentro dele? E é isso que eu quero colocar dentro da sua mente. Uma falsa crença
instalada dentro de você, faz que você não tenha ânimo de viver. Ela limita, é como se tivesse uma bomba dentro de você e todos os dias essa bomba explodisse. Mas agora pare e pense comigo. O porquê que Jacó, sendo um homem de Deus, um patriarca, um homem próximo de Deus, acreditou naquela falsa crença? Porque toda falsa crença, ela tem um início de uma verdade, mas ela está revestida de uma mentira. E quando nós iniciamos vendo aquela verdade, nós passamos a acreditar em toda outra mentira. Então, eu quero chamar a tua atenção para comigo nesse dia, a perguntar agora quantas falsas crenças tem instalado dentro de você. Talvez você acreditando que você nunca terá uma vida de sucesso, porque foi criada agora num lar em onde não havia sucesso nenhum. A você que foi, talvez, violentada na infância, você não consegue acreditar que de fato você pode confiar em um homem, confiar em uma outra pessoa. Ou seja, são verdades cheias de mentiras que foram instaladas dentro de você e você passa a viver isso. Então vamos lá, eu quero colocar alguns segredos para que você seja liberto. Existe uma frase de um grande homem que ele diz assim: liberte-se do menino e encontrará o homem que existe dentro de você. E eu acredito muito nisso. Existem pessoas que estão me assistindo, me ouvindo agora. Você não é mais um menino, mas os traumas que foram colocados, as crenças que instalaram dentro de você na infância, faz que você sofra até hoje. Então hoje, liberte-se do menino e encontre o homem que tem dentro de você. Liberte-se da menina e encontre a grande mulher que existe dentro de você. Então, o que está te limitando, o que está te bloqueando, o que está te ferindo no dia de hoje, são coisas que jamais vão ser mudadas. Mas e se eu falar para você que todas essas falsas crenças, elas estão cheias de mentira? Exatamente. Quando você entra no elevador, o ar lá dentro não acabou, continua tendo ar normalmente, mas você passa a acreditar que está com falta de ar e de fato dessa falta de ar. Chamamos isso de pânico, desespero. Eu quero te dar ferramentas incríveis para que você possa se livrar disso. Vamos lá. A maioria das crenças que existem dentro de você são crenças que foram instaladas na sua infância ou na sua adolescência. Então, o primeiro segredo que eu quero dar para você hoje é: liberte-se do menino, liberte-se da menina. Encontre o homem que existe dentro de você e encontre a mulher que existe dentro de você. Libertar da menina e libertar do menino é tomar uma decisão agora dentro de você que você não é a pessoa que você foi um dia. Você não é mais essa menina, não é mais esse menino. Então, o que te feria no passado não pode mais te ferir nesse presente. Então, você precisa hoje colocar isso dentro da sua mente. Como, apóstolo? Eu preciso disso. A primeira situação, a primeira receita é você instalar. Existe um médico que ele colocou uma palestra, e eu achei incrível essa palestra, dizendo que o nosso cérebro existe dois lados: o lado da emoção e o lado do intelecto. E toda vez que eu aprendo com apenas um dos lados, eu tenho a tendência a esquecer. Por exemplo, eu peguei uma prova da minha 8ª série, por exemplo, e eu fiz aquela prova, passei naquela prova, mas eu sei, se eu te dar essa mesma prova no dia de hoje, a sua tendência é não conseguir responder todas as perguntas, porque você aprendeu só com um lado do cérebro e você esqueceu. Mas existem outras coisas que você não esquece nunca. Por exemplo, como andar de bicicleta, ou como nadar, ou seja, a emoção e também o intelecto. Então, se libertar da criança e do menino, da menina que existe dentro de você, é você de fato começar a reprogramar você com emoção e com inteligência. E como funciona isso, apóstolo? A emoção, ela pode ser gerada através de gritos, ou através de sorriso, ou de excesso de amor, ou excesso de raiva. Então existe uma ferramenta incrível que eu quero liberar para você aqui agora, e você poder praticar na sua casa para se libertar dessas falsas crenças. A primeira coisa que você tem que fazer é fechar os olhos e você trazer à sua memória a crença que foi instalada, que era agora o abandono, ou você buscando a aprovação dos pais, ou que seja, não importa qual a crença que instalaram, busque isso na sua memória. Lembre desse dia, quando você ainda era uma criança. E quando você começar a lembrar, feche os seus punhos, franze a sua testa,
trave dente com dente, e você vai trazendo aquilo com muito sentimento, quer raiva ou quer alegria, o que seja, e de repente dê um grito de libertação dizendo: eu não sou mais esse menino, eu não sou mais essa menina. E quando você dá esse brado, esse grito, você liberta dessa situação. E isso é glorioso, e isso é poderoso, e isso é uma prática que você tem que fazer sempre onde você está. Uma outra situação e uma outra ferramenta que eu quero liberar agora para você, que vai te ajudar muito a se libertar dessas falsas crenças que instalou dentro de você, é o seguinte: é a técnica de duvidar desse pensamento. É de duvidar dessa falsa crença. Todos nós temos uma tendência a aceitar todos os nossos pensamentos. E tem muitos dias que você acorda pela manhã e você tem pensamentos positivos, você fica animado, você fica agora para cima, mas existe dias que você acorda com pensamentos negativos e acaba duvidando de você mesmo. Então a primeira questão que eu quero que você entenda: duvide dos seus próprios pensamentos. Quando você chegar nesse nível, tanto espiritual também como intelectual, você está sendo elevado de uma maneira poderosa. Passe a duvidar daquilo que você está pensando. Passe a duvidar do que aquilo que a sua mente está dizendo para você. Passe a duvidar daquela voz que está dentro de você. Quando isso começar a acontecer, tudo vai ser diferente. Por quê? Porque quando você entrar no elevador e você tiver dizer assim: eu estou com falta de ar, aprenda a duvidar. Então comece a dizer, mesmo dentro do elevador: eu duvido, eu não estou com falta de ar, eu não estou com falta de ar, eu duvido desse pensamento, isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Comece a dizer: isso não é verdade, porque eu estou respirando bem. E vá respirando fundo, e vá buscando esse fundo, e você pare de sofrer. Então essas duas técnicas são incríveis, mas agora vamos voltar para a Bíblia Sagrada. Quando Jacó está sofrendo, o texto diz que ele tem a oportunidade de ver o seu filho, mas totalmente diferente. Agora não é um menino, agora é um homem que está vestido de governador. E quando ele vê o próprio filho, a alegria, a emoção que vem dentro dele faz que toda falsa crença de luto, desespero, tristeza e angústia sejam arrancadas dentro dele. Talvez você não possa voltar na sua infância, eu entendo isso. Talvez você que foi abusado ou algo desse tipo marcou e você nunca mais vai querer ver essa pessoa. É claro, eu entendo isso, mas existe algo que eu quero te ensinar. Toda alegria tem o poder de sobrescrever um momento de tristeza. Então, se você foi triste exatamente numa área sentimental, encontre alguém que te faça feliz. Se entregue, dê esse voto em si mesma e seja muito feliz. Então, quebre esses bloqueios, duvide desse bloqueio, porque talvez você seja uma pessoa que está agora namorando, mas não confia. Então, alguém que não confia não se entrega, não se dá o máximo, você não se mostra ser a melhor pessoa, a melhor versão de si mesma. Então, isso é um grande problema. Uma pessoa que tem falsa crença de tristeza, ela todo dia começa a entender que ela é triste, é como se um software estivesse rodando em sua mente de tristeza. Então alguém faz você rir, automaticamente você ri, mas de repente você desce o semblante de novo. Talvez o seu rosto seja marcado, em vez do seu rosto ser marcado para cima e para baixo. Em vez dos seus olhos ter um semblante bom, um semblante ruim. Então eu quero colocar dentro de você essas ferramentas. Ei, motivação, sabe o que é isso? É um motivo para tomar uma ação. E eu quero colocar um motivo dentro de você para que você tome novas atitudes e abandone essas falsas crenças. A palavra motivação, ela significa um motivo para tomar uma atitude. Então o motivo para você abandonar essas falsas crenças existe uma família te esperando, existe as crianças que vão nascer do seu ventre, existe uma empresa a ser aberta, existe um sonho a ser realizado, existe uma viagem a ser feita. Então liberte-se disso agora. Apóstolo, tem muita dificuldade, é por isso que nós cremos no nome do nosso Jesus Cristo. Ore, peça, tome atitudes. A maior motivação, o maior motivo de tomar atitude são os seus sonhos. Que Deus te abençoe e te ilumine. Você está ouvindo o Camargo Cast dentro do Spotify e também no canal de YouTube. Quero pedir para você se inscreva, deixa seu like, compartilhe com alguém, coloque nos comentários aí se você gostou ou não gostou, envie para o máximo de pessoas. Que Deus te ilumine e te abençoe. Eu sou Tony Camargo e desejo o melhor de Deus para você.